Olá meninas, aqui é Tatiana da Laurica Artes. Eu vou estar trazendo para vocês a ideia de montagem desse laço, que tem como nome Laço Top, que foi uma ideia da nossa amiga Isa Meirelles. Eu pedi a dica de alguns nomes e eu gostei desse nome. Então, em homenagem a ela, eu vou estar dando esse nome, Laço Top. Então, nós vamos nos deter mais na parte de renda, aqui dessa parte aqui. Mas eu vou só mostrar como eu montei os dois laços, tanto da frente como de trás, certo? Então, esse laço menor, eu utilizei 2 pedaços de fita, número 9, com o tamanho de 20 centímetros cada. Então, foi o que eu fiz, ó, gente. Eu só fiz isso aqui, ó. Coloquei um laço, uma parte sobre a outra, e vim com a agulha e alinhavei no meio e franzi. E o laço vai ficar assim, ó. Aqui o laço, certo? 2 pedaços de 20 centímetros. Dobro, alinhavo e vou franzir. Então, o nosso lacinho já tá pronto, né? O laço maior, que é esse laço de trás aqui, ó. Certo? Como foi que eu fiz? Eu peguei uma fita, também número 9, com o tamanho de 40 centímetros. Então, marquei aqui, ó, dei um vinco para saber onde é o meio. Vocês podem estar usando aqui no kit gabarito, fazendo num gabarito para laço. E venho aqui, ó, faço isso, gente, ó. Faço uma perninha pra cá, ó. E passo outra perninha pra cá. Aí, esse cruzamento aqui da fita vai coincidir com o vinco que eu fiz na fita, né? Então, eu venho aqui e alinhava aqui no meio. Só isso, o laço. E o nosso laço vai o quê? Vai ficar assim. Então, o nosso lacinho de baixo e o de cima já está pronto, que é o mais fácil de fazer. Então, vamos lá para essa parte aqui de renda. Como é que eu fiz? Então, eu utilizei 4 pedaços de fita, certo? Cada pedaço tem 20 centímetros e 2 pedaços de renda, porque nós vamos precisar de 2 partes dessa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu venho com a cola, só mostrar a vocês como é feito o processo, né? Da renda. Eu venho com a cola e vou passar cola em toda a fita de cetim, certo? Então, com o próprio auxílio do bico, o próprio bico vai ajudar, ó, gente, a você espalhar a cola. Então, eu coloquei, vamos imaginar que eu já tinha passado na fita toda a cola, né? O que eu vou fazer? Eu vou vir com a fita e vou colar a fita sobre a outra, assim, ó. Certo? Colei aqui, ó. Lembro de colar parte fosca com parte fosca. Então, depois que eu colar aqui, depois que eu tiver colado a fita todinha, eu venho de novo com a cola e vou agora passar a cola para o quê? Colar a renda. Da mesma maneira, passo cola em toda a fita. Não deixo nada sem cola, né? Não precisa ser muita cola para não ficar os bolos, mas você passa em toda a fita, ó. Então, mais uma vez, vamos imaginar que eu já tenha passado em toda a extremidade da fita, né? Depois que eu passar, eu vou vir o quê? Com a renda, olha se a renda tá do lado certo. Venho, ó, e colo a renda sobre as 2 partes de fita, ó. Então, eu vou precisar de 2 partes dessa, cada parte com 20 centímetros, né? 2 partes de fita, ó, né? Uma colada sobre a outra e mais a renda por cima. Depois que eu fizer isso, eu espero secar, ó. Vou precisar de 2 partes, eu vou colar as 2 partes assim, ó, em forma de X ou de cruz, né? Tá vendo? Eu colei uma parte sobre a outra, né? Aqui eu usei fita do gorgurão. Então, eu vou vir com o molde, ó. O molde é esse aqui que eu utilizei. Vou colocar o molde sobre a fita, ó. Acertar direitinho aqui, ó. E vou o quê? Vou passar na máquina de selar. Se você não tiver a máquina de selar ou não querer passar, porque pode manchar, principalmente se for branco, né? Pode amarelar. É importante também limpar bem o fio com bombril, depois um paninho seco. Então, se você não quiser passar na máquina, você vem com a tesoura e corta. Por quê? Porque a cola sela e não vai desfiar a fita. Então, depois que eu fizer isso aqui e tiver passado na máquina para selar, gente, o molde vai ficar assim, ó. Ó.
A parte de renda vai ficar assim, certo? Ó, aqui tem a emenda da fita, mas mal dá pra ver a emenda da renda, certo? Aqui no meio. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu fiz aqui alguns pequenos buraquinhos aqui, ó, pra facilitar na hora da costura, porque fica um pouquinho duro, né? Se você não quiser fazer, você não faz. Mas eu vou fazer pra facilitar aqui o molde. Então, como é que eu fiz esses buraquinhos? Eu só fiz isso aqui, ó. Dobrei. Aqui, ó. E só fiz, gente, encostar bem pouquinho o meio aqui, ó. Na máquina já fica, ó, uma abertura. Então, agora, ó, com auxílio... Deixa eu fechar aqui a cola. Com auxílio da agulha, com a linha, eu vou juntar as perninhas, né? Fechar as perninhas. Ó. Tendo como base, ó, esse limite aqui... A parte de cima, essa parte aqui vai coincidir com a parte de baixo, assim, ó. Certo? Então, nós vamos aqui o quê, ó? Alinhavar. Já marquei, já tem abertura aqui, ó. Só é, gente, ir encaixando aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó, só fiz encaixar aqui, ó. E vai ficar assim, ó, a parte de renda, fechadinho. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aqui e vou o quê? Vou colocar um pouco de cola para dar mais segurança, né? Coloco um pouco de cola nessas partes que ficaram juntas, ó. Pra segurar bem. Ó. E vou agora, gente, encaixar, ó, o nosso laço aqui. O nosso laço maior. Pra que ele não fique solto, ó. Tá vendo aqui? Ó, vem aqui e vou encaixar o nosso laço. Você coloca também um pouco de cola, ó. Aqui. Encaixa o laço, ó. Você vê a posição que vai ficar aqui assim, ó. Tá vendo? Ó. Vou encaixar o laço aqui, ó. Certo? E agora eu vou voltar com a agulha pelo mesmo local, né? Voltar pra frente. Pra que segure melhor o nosso laço. Deixa eu achar aqui. Pronto, já achei, ó. Vou vir aqui pra frente, ó. Então, o nosso laço já vai, gente, ó, ficar preso, certo? Na parte rendada. Certo? Deixa eu puxar aqui a linha. O que eu vou fazer aqui? Era pra mim ter deixado maiorzinho um pouquinho, mas eu vou puxar aqui, ó, gente. Pra vocês terem uma ideia aqui do que eu vou fazer. Deixa eu folgar aqui um pouquinho. Ó. Porque essa linha aqui eu vou amarrar aqui na frente. Ficou preso um pouquinho, peraí. Pronto, acho que já dá, ó. Tá vendo? Eu deixei a linha assim, ó. Por quê? Eu vou vir com outro lacinho e vou o quê? Colocar aqui, né? Por cima. Então, aqui eu vou aproveitar e vou dar um nó pra dar o arremate, né? Dos dois lacinhos. Ó. Já que a tesoura tá me atrapalhando. Ó. Tá vendo aqui? Então, eu vou amarrar aqui, ó. Que já fica preso, gente. Os dois lacinhos, né? O do meio e o de baixo. Então, vou colocar aqui na mesa pra amarrar. Se eu quiser essa linha passar por dentro dessa abertura daqui do laço, eu passo pra dar mais segurança, né? Mas aqui eu amarrei, certo? Direitinho. Vou cortar a linha. Pra não ficar nenhuma ponta. Os dois laços já estão amarrados, né? O que eu vou fazer? Eu vou agora colar o nosso lacinho aqui, ó. No meio. Vou
passar cola aqui no meio. Vocês podem usar, gente, se quiser, cola quente, né? Que cola mais rápido e não tem perigo de soltar também. Ó, passei cola. Melou aqui um pouquinho, tirou. Passei cola, vou colocar aqui, ó, o nosso laço aqui. Vem do meio, ó, daqui, aqui, né? Aí que o laço fica no meio, tá vendo aqui, gente? E vou o quê? Aqui eu vou colar um pedaço de manta, ó. Eu venho aqui e coloco a manta. Vou dar uma dica pra vocês com relação à manta. Deixa eu colocar aqui de lado aqui, o laço. Ó, a manta aqui, vocês estão vendo como a manta tá flexível, né? Ó, o que é que eu faço? Eu aprendi esses dias aqui, testando em casa. Eu tiro toda a cola da manta, ó, parte de trás, tá vendo? O que é que eu faço? Eu pego um tecido, né? Coloco por baixo e coloco outro tecido por cima. E passo ferro na manta, né? O que vai acontecer? A cola da manta vai ficar no tecido. E você vai tirando ele, cuidado para não se queimar, que queima. Até você vai vendo a quantidade de cola que vai estar. Se ficou muita cola aqui, você coloca a manta novamente, coloca o tecido por cima e passa ferro. Até que a cola fique todinha no tecido de baixo. Então, a manta vai ficar assim, bem molinha. Por que eu fiz isso? Porque eu notei que tirando a cola, ela sustenta mais se a gente usar outro tipo de cola. Fica mais seguro. Então, depois que eu fizer isso, ó, tirei toda a cola. É um trabalho a mais, mas vale a pena. Eu vou pegar aqui o nosso laço. Vou passar a cola de silicone aqui, gente. E o segredo também é deixar algo pressionando. Colem a manta antes, né? Deixe algo pressionando a manta de um dia para o outro no tecido. Um laço. Aqui eu tô colando agora só para vocês darem uma olhadinha, né? Mas teria sido bom se eu tivesse colado a manta primeiro. Mas, ó. Aí eu venho aqui, ó. Colo aqui a manta e pressiono bem. O segredo é pressionar bem para que a manta cole de verdade. Geralmente, quando eu coloco eu descobri agora, né? Tirando a cola de trás, isso que eu faço. Eu colo a manta no laço e venho com uma fita ou um elástico, passo por cima, enrolo, pressiono, só tiro no outro dia, ó, gente. Depois eu termino aqui. Então, vai ficar assim o nosso laço top, né? Espero que vocês tenham gostado, entendido e até o próximo.